Vamos orar então? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a palavra dessa noite. Que essa seja uma palavra que traga vida, que traga alinhamento aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, consciência a respeito da eternidade. Dá-nos, Senhor, consciência, clareza a respeito da noiva, que é a Tua igreja. É isso que nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Que você, então, possa abrir o seu coração para receber dessa palavra que eu creio que vai abençoar a sua vida. Nós, nesses dias, estamos orando, estamos jejuando e buscamos em Deus um ambiente aonde haja um espírito de conquista. Você crê que o Senhor tem conquistas para você? Diga para o seu irmão: há conquistas da parte de Deus para você. Amém? Agora, quando nós falamos de conquistas, nós podemos enxergar apenas as conquistas terrenas, naturais. E elas são boas, sim ou não? São boas. Deus é bom e Deus quer abençoar você. Deus quer abrir portas diante de você por coisas que você tem clamado, por coisas que você tem orado. Mas saiba, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então, enquanto nós pensamos apenas no aqui e no agora, nós sabemos que Deus está olhando para a eternidade. E você crê que a sua vida é uma vida eterna? Você crê que você é um ser eterno? Ou você acha, não, pastor, quando eu morrer aqui, acabou tudo? Não, querido, a sua vida é eterna. Amém? E Deus tem algo preparado para a sua eternidade, para a minha eternidade. Você não foi criado simplesmente para existir. Quando nós olhamos lá para a criação, quando nós olhamos ali para o início de todas as coisas, eu peço que os irmãos da mídia, por favor, vá acompanhando. Quando nós olhamos a criação, nós entendemos então que Deus não criou o homem simplesmente para ele existir, mas Deus criou o homem para diga, relacionamento. Você foi criado para um relacionamento com Deus. E toda vez que você não vive da maneira que Deus projetou, vai sempre ter uma sensação de que falta algo. Alguém já sentiu isso na sua vida? Parece que tem um vazio. Parece que falta algo. Ah, já sei, pastor, é porque eu tenho que viajar para tal lugar. Ah, é porque eu tenho que comer em tal lugar. É porque eu preciso de ter tal relacionamento com tal pessoa. Aí então a minha vida vai resolver. Quando eu casar, está resolvida a minha vida. Quando eu tiver filhos, aí então eu vou viver feliz. Mas acredite, só há plenitude de vida e alegria na presença de Deus. Saiba disso. Você tem que ter clareza, convicção disso. Porque senão você vai viver a sua vida aqui nessa terra sempre buscando algo para preencher. Mas acredite, só há algo que nos preenche completamente. Diga para o seu irmão, é a presença de Deus. Então, entre todas as criações, os anjos, seres celestiais, todo o universo, Deus escolheu o ser humano para algo extraordinário. O que, pastor? Ser a esposa do Cordeiro. Ser a esposa de Cristo. Então, isso nos coloca numa posição privilegiada. Deus criou o homem para quê? Para ter relacionamento com Ele. Quando nós olhamos o Jardim do Éden fala do jardim de delícias, um lugar de prazer, um lugar que Deus criou o homem para então relacionar-se com Ele. Mas você sabe o que acontece na história, o homem peca. E porque o homem peca, então, o homem se distancia da glória de Deus. Após o pecado, o homem perde a sua comunhão com Deus. A palavra diz em Romanos que todos pecaram e por isso estão, que irmãos? Destituídos, separados da glória de Deus. Automaticamente, então, o homem perdeu a sua identidade e tornou-se escravo do pecado. Mas esse não era o projeto de Deus. Esse não era o projeto de Deus para o homem. Não era a vontade de Deus que o homem vivesse então agora debaixo de uma influência do inimigo, não. Porque Deus ama o homem. E Deus quer abençoar você, amém?
Deus quer me abençoar. Agora, eu preciso entender esse caminho, que é um caminho de restauração. A palavra diz que quando eu dou um passo para Deus, o Senhor também faz o quê? Dá um passo em direção a mim. Quantos querem dar um passo para o Senhor nesses dias? Quantos querem estar mais conectados com o Senhor? Em comunhão? Acredite, Ele está pronto para isso. A questão é, nós queremos isso? Porque o homem, ele foge de Deus. A tendência do homem é se distanciar de Deus. Mas nós temos compreendido nesses dias que não tem jeito, querido, a eternidade te espera. Amém? Eu sei que não é uma palavra muito convincente nesses dias. Vivemos dias onde nós só pensamos pro aqui e o agora. Eu só quero saber da agora, pastor, de agora, do momento. O que Deus tem para minha vida agora. Mas acredite, Deus está olhando lá na frente. Deus tem um projeto eterno para você. Deus tem um projeto que não tem um prazo de validade, não. É algo eterno. E aí então nós sabemos que no Calvário, na cruz do Calvário, o Senhor nos recolocou nesse projeto divino. Ou seja, Deus não desistiu da humanidade. Diga assim: Deus não desistiu de mim. E como é que Deus então me atraiu a Ele novamente? Através da cruz. Através da cruz nós fomos reconectados. Por causa então do Calvário, hoje nós somos eternos. Você tem uma vida eterna te esperando. E você precisa se preparar para essa eternidade. Se preparar para esse dia que você estará na glória. Amém? E o propósito de Deus é que nós sejamos noiva do Cordeiro. Que sejamos essa casa de Deus, ou seja, voltando ao propósito original. Porque você foi criado com um propósito. Qual o propósito? Ter comunhão com Deus. Toda vez que você não vive nessa realidade, toda vez que você não vive nessa esfera, acredite, sempre vai estar faltando alguma coisa. É ou não é verdade, querido? Sempre está faltando algo. Ah não, pastor, quando eu conseguir tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. Mas deixa eu te contar algo, o homem é um ser insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. É ou não é verdade? Quanto mais você tem, mais você quer. Ah, eu conquistei tal coisa agora, aleluia, glória a Deus. Acredite, daqui um mês você já está acostumado com isso. Pastor, eu tenho um sonho, comprar um carro. E aleluia, Deus vai te abençoar e te fazer prosperar e você vai ter condições disso, amém? Mas acredite, isso não pode ser a sua vida. Você não pode viver em função disso. Porque é comum, você tem aquele sonho, conquista, né? Às vezes eu vejo pessoas que elas têm aquele sonho de ter um veículo e elas conquistam, depois de 2, 3 meses, elas já estão acostumadas. Aquilo não traz mais verdadeiro prazer e alegria para ela, porque nós somos insaciáveis, você é um ser insaciável. E isso é ruim? Não. Deus nos fez assim, porque nosso Deus é grande, amém? E quando nós buscamos coisas maiores em Deus, é porque nós estamos falando, eu sei que há algo maior de Deus para a minha vida. Eu sei que há coisas maiores, então eu busco nele. Mas acredite, nada vai nos preencher como a presença de Deus. Nada vai trazer plena satisfação na sua vida, como a sua comunhão com Deus. Por isso então sabemos que Cristo na cruz, Ele nos reconecta com Deus, ao ponto de agora você poder ter comunhão com Deus diária. Nesses dias de jejum e oração, querido, quero incentivar você a orar mais do que você ora, a adorar mais do que você adora, a participar mais das reuniões do que você participa. Por quê, pastor? Porque são dias que o Espírito Santo vai mover ainda de maneira mais clara no seu coração, direcionando você, dirigindo você. Agora, há uma revelação na palavra que nós vemos que é uma revelação progressiva desse projeto. Então, durante a história bíblica, Deus foi revelando características dessa identidade em Deus. Então, com os patriarcas,
Nós sabemos aquele momento onde Jacó tem uma experiência com Deus, onde ele então, fugindo da casa dos seus pais, ele ali deita e então coloca ali uma pedra como um travesseiro, e durante ele ali o tempo de descanso, dormindo, ele tem uma visão sobrenatural, aonde há uma escada, e esses anjos de Deus subindo e descendo. Isso fala da conexão da terra com o céu, amém, querido? Há uma conexão quando você ora, há uma conexão quando você busca. Nós não estamos vendo nada aqui naturalmente, mas enquanto nós estamos aqui orando, compartilhando, anjos de Deus estão caminhando por aqui. Anjos estão pegando as nossas orações e levando aos céus, e trazendo respostas dos céus para nós. Você crê nisso? Então, nós vivemos aqui na terra, mas conectados com o céu. E a vida de fé é uma vida onde eu vivo entre essa realidade. Eu estou aqui na terra, mas estou conectado com o céu. Os meus pés estão aqui na terra, mas os meus olhos estão no céu. Ou seja, há uma íntima conexão, diga conexão, da terra com o céu. Você está nisso, amém, querido? Todos os dias você deve estar conectado nessa realidade. Mas é interessante, anos depois nós vemos com Moisés, aprendemos com ele sobre a aliança e a habitação. Quem faz aliança com Deus, diga assim, quem faz aliança com Deus, quer morar com Deus. Ou seja, quem tem uma experiência de aliança com o Senhor, ele não se contenta em só simplesmente ter as bênçãos de Deus. Ter as bênçãos de Deus é algo muito bom, mas algo muito melhor é você viver o seu dia a dia na presença. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós sabemos que Deus o instruiu a levantar ali o tabernáculo. O tabernáculo era Deus falando o seguinte: agora eu estou no meio do meu povo. E é interessante que as famílias montavam suas tendas, colocando em direção à frente delas para o tabernáculo, apontando para quem? Apontando para o Senhor. Isso nos ensina algo poderoso. Diga assim: a minha vida deve estar orientada pela presença. Amém, querido? A nossa vida deve ser uma vida vivida aonde a presença de Deus é o centro, aonde essa é a minha prioridade, a sua prioridade. Que a gente possa aprender isso esses dias e fazer do Senhor a nossa prioridade, fazer da presença de Deus a nossa prioridade, porque é isso que nós mais precisamos. Diga para o seu irmão: há mais presença de Deus para ser liberada sobre a sua vida. Depois de anos, então, nós vemos a história de Davi, e Davi entendeu algo extraordinário, porque a prioridade do reino de Davi, o que era? Era a presença. Quando Davi é levantado como rei, a primeira coisa que ele faz é o quê? Desfrutar da sua glória, desfrutar da sua riqueza. Não! O que ele faz é o seguinte: vou trazer para cá a arca do Senhor. Eu vou trazer para Jerusalém a arca do Senhor. Por quê? Porque ele entendia que não tinha como viver a sua vida, não tinha como reinar sem a presença. Olha para cá, querido. Não viva a sua vida sem a presença. Não queira ter um casamento sem a presença de Deus. Sabe, infelizmente há filhos de Deus que eles sacrificam a presença por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Eles trocam a presença por dinheiro, trocam a presença por relacionamentos. Qualquer coisa é melhor que a presença, mas não deveria ser assim não, amém? Davi era alguém que amava a presença, e porque ele amava a presença, é interessante que Deus fez ele vencer todos os seus inimigos. Você quer vencer os seus inimigos? Mais presença de Deus, mais presença. Pastor, mas a presença já não está em mim, o Espírito não está em mim. Claro que Ele está em você, mas Ele quer fluir mais. Diga para o seu irmão e fala para ele: deixa fluir a presença, deixa fluir. Amém, querido? Agora, infelizmente, nós trocamos a presença por qualquer coisa. Cuidado, guarde seu coração, avalie em Deus, busque o Senhor nesses dias, priorize a presença dEle. Amém? Priorize. Davi fez isso.
Ele entendeu esse projeto divino e valorizou a presença, ao ponto de fazer um tabernáculo para a arca ficar. E naquele tabernáculo ele colocou louvor de maneira incessante. Por quê? Porque para ele a presença era prioridade. Quando a presença, irmão, se torna prioridade, acredite, você fica saciado em Deus. Você fica feliz, você fica alegre. A nossa alegria, irmãos, não pode depender das circunstâncias dessa terra. Porque se depende delas, tem dia que você está animado, mas tem dia que você está desanimado. Tem dia que você está feliz, mas tem dia que você está triste. Mas quando a presença é o centro da nossa vida, é a nossa prioridade, acredite, ainda que as circunstâncias ruins venham, nada tira a sua plena alegria em Deus. Nada tira a sua plenitude de vida. Amém, querido? Possamos aprender isso com Davi, entendendo que a vontade de Deus, a presença de Deus deve ser o primeiro. Mas também temos um outro episódio, depois de anos, nós sabemos então que o templo de Salomão é destruído, mas Zorobabel então levanta ali um outro templo, e é chamado como uma segunda casa, uma casa que teria maior glória do que a primeira. E aqui nós aprendemos, nesse contexto, um alerta muito forte. Porque a casa de Deus até foi levantada, foi feita uma casa para Deus, apontando para a eternidade. Mas essa casa para Deus não tinha algo fundamental. O que, pastor? A presença. A presença é algo que tem que ter na casa de Deus. A presença é algo que tem que ter aqui no nosso meio, amém, irmãos? Antes de nós nos reunirmos, a primeira coisa que eu oro, eu falo, Senhor, que haja presença, que flua a presença aqui entre nós. Lá na sua casa, sabe que você tem que orar pela sua casa? Pela presença de Deus lá. Amém? Porque quando a presença de Deus no lar, acredite, você vai ter desentendimento com a sua esposa, com o seu marido, sim ou não? Vai ter. Vai ter, porque você ainda não é um anjo, aleluia. Você está no processo aí de transformação na sua alma. Mas quando a presença é o centro da sua casa, a vida de Deus é a prioridade, acredite, vocês se entendem. Porque a vida, a presença de Deus, a unção. Amém? E essa é a vontade do Senhor. Sabe, essa deve ser a nossa prioridade. E aqui nessa época aqui de Zorobabel, nós entendemos que até havia uma casa, e a casa estava bem bonita para Deus, mas não havia presença. A aparência, ok, mas não tinha realidade. A presença é a realidade, amém, querido? A presença de Deus, esse fluir da vida de Deus. Então, quando essas características estão presentes, nós entendemos que a nossa salvação, ela está sendo bem desenvolvida. Agora, se não está presente, precisamos de ajustes. Talvez nesses dias de jejum e oração, você tem que ajustar algo no seu coração. Talvez você tenha vivido só focado no aqui e no agora. Quer dizer que por causa disso, você não está com a presença de Deus, que Deus não te abençoa? Não. Deus te ama. Amém? Você é abençoado, você é um filho amado. Mas acredite, as coisas de Deus, como disse no início da mensagem, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Às vezes a gente está preocupado, irmãos, com uma coisinha pequena aqui, mas que diante da eternidade, Deus te contar, isso não é nada. Não é nada. E aquilo tira a nossa paz de uma forma que para a nossa vida. E Deus olha da eternidade e fala, puxa, é um obstáculo tão pequeno, mas isso está travando a vida dele, está travando a vida dela, que a gente possa enxergar do ponto de vista de Deus, amém, irmãos? Então, quando isso fica claro para nós entendemos, portanto, que como igreja, nós fomos chamados para sermos essa noiva de Cristo. Quantos aqui são a noiva de Cristo? Nós somos a noiva de Cristo. E lá em Apocalipse 21, no verso 9 ao 11, diz assim a palavra,
Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, cristalina. Então aqui, irmãos, nós entendemos que Cristo vai casar com a sua igreja, amém? Cristo vai casar conosco, nós somos a igreja, nós somos a noiva. Agora olha para cá, agora que eu vou começar a pregar, irmão, estou ligado. A noiva, que somos nós, sabendo que Cristo vai casar conosco, vamos ser bem sinceros, quantas irmãs aqui já casaram? Levanta a mão aí, já casou. Como é que são esses dias antes do casamento? Você pensa em outra coisa? Os homens eu acho que até pensam, já pensa nas contas, como é que vai ser e tal, né? Fica preocupado. Mas a mulher, ela só está pensando no seguinte: na decoração, quem vai ajudá-la, ali nos comes e bebes. Ela fica preocupada com tudo do que vai acontecer no casamento, e a expectativa de como vai ser esse casamento, tanto a cerimônia, mas também viver esse casamento, ter filhos. Então os sonhos, né, estão ali. Agora, quando nós falamos que nós, como igreja, somos noiva, o que é esperado de nós, irmãos? É esperado que nós nos relacionemos com o Senhor, não como uma mera religião, amém? Mas venhamos nos relacionar com Ele, entendendo que Deus está preparando uma noiva. Diga para o seu irmão: Deus está preparando uma noiva. João vê um anjo dizendo: vem, eu vou te mostrar a noiva. Mas quando ele olha, ele vê uma cidade, Nova Jerusalém. Isso é algo profundo, amém, queridos? Por quê? Porque é isso que aponta para a nossa eternidade. Ah, pastor, não vou ficar por aqui não, conquistando as coisas aqui. Não. O nosso destino está lá na eternidade. A cidade representa um povo. A noiva, diga assim, a noiva é a igreja. Diga, a noiva é o povo redimido. Diga assim, a noiva são aqueles que vivem em comunhão com Deus. Então nós somos essa noiva. Agora, é fundamental que eu preciso entender o quê? Que da mesma maneira que é possível ter uma casa de Deus sem presença de Deus, é possível também que nós sejamos igreja, mas nós não sejamos como esta noiva. Essa noiva na expectativa do casamento. Às vezes eu até brinquei essa semana, né? Porque há irmãos que, se Jesus avisa: meus filhos, vocês são privilegiados, estou voltando daqui um mês, tem irmão que fala: ah não, não acredito. Agora que eu ia conquistar tal coisa na minha vida, agora que eu ia casar, Senhor, não, espera mais um pouco. Isso é muito comum em jovens, né? Que tem sonhos do casamento e tudo legítimo. Mas acredite, nada pode ser mais para você prioridade do que casar-se com o noivo, do que casar-se com Jesus, amém? Então o templo era grande, era impressionante, mas a presença de Deus não estava, e nós podemos também correr o mesmo perigo, sim ou não? Podemos ter um culto, tudo organizado, tudo certo, tudo programado, podemos ter música, e os irmãos aqui tocarem bem, podemos ter uma boa palavra, podemos ter os ministérios trabalhando direitinho, mas acredite, diga assim: Deus não está atrás de uma estrutura, Deus está atrás de uma noiva. Amém, querido? Deus quer uma noiva.
A igreja vencedora é uma igreja que é noiva. É uma igreja que ama a vinda do Senhor. E sabe, isso é algo fácil de você perceber. Nós amamos a vinda do Senhor. Porque essa não é uma palavra muito comum nesses dias, né? Não é uma palavra que muitos gostam de ouvir. Mas a verdade é essa. Nós precisamos sempre checar. Há no nosso coração um desejo que o Senhor volte logo? Ou não? Ou para mim, quanto mais demorar, melhor. Ou nem penso nisso, pastor. Eu estou vivendo a minha vida aqui e nem sei o que vai acontecer. Portanto, nós somos uma igreja que fazemos apenas reuniões ou carregamos a presença? Lá na sua célula é apenas uma reunião ou carrega a presença? Aonde o Senhor é bem-vindo, aonde a presença dEle é bem-vinda. E sabe, irmãos, o maior problema hoje da igreja, num contexto geral, sabe qual que é? É cristãos que eles querem a bênção. E tem problema nisso? Não. Em Cristo nós já somos abençoados. Mas tem um problema, quer a bênção, mas não quer o noivo. Eu quero o noivo. Você quer o noivo? Vivemos dias assim, irmãos. Jesus veio procurar a noiva, mas muitos querem apenas os milagres. Tem o seu lugar isso? Tem. O Senhor quer fazer milagres. Mas sabe, nós atingimos um outro nível em fé, em relacionamento, em comunhão com Deus, quando nós não buscamos a Ele apenas por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas sim porque nós amamos a presença dEle, mas sim porque nós queremos mais dEle na nossa vida. Amém? A prosperidade é boa e queremos isso, oramos por isso, que os problemas sejam solucionados na minha vida. Senhor, soluciona, faz na minha vida, oramos por isso. Mas acredite, a noiva, ela não quer o que o noivo pode dar, mas ela quer o quê? Ela quer estar com o noivo, ela quer intimidade com o noivo. Amém, irmãos? Nós precisamos cada vez mais desejar isso, essa intimidade com o noivo, essa intimidade com o Senhor. E isso acontece quando nós estamos apaixonados pelo noivo. Que você possa orar isso nesses dias. Essa tem sido a minha oração nesses dias. Senhor, coloca mais paixão no meu coração. Coloca mais paixão pela Tua presença no meu coração. Que eu queira mais a Tua presença, que eu ame mais a Tua presença. Amém, querido? Porque senão, nós seremos uma noiva apenas interessada em dar o golpe do baú. E existe essa noiva, sim ou não? Tem. Tem ou não tem? Tem. Pastor, não foi o meu caso. Eu acredito. Você casou por amor, aleluia. Casou por paixão, glória a Deus. Nós também vamos casar com Jesus, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas sim porque nós amamos a presença, porque nós queremos a presença dEle. Amém, querido? Agora, há 3 marcas da noiva. Estou caminhando aqui para o final. O Senhor nos ensina 3 condições para segui-lo. Quais são essas condições? Pode passar, por favor. Lucas 9, 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós vemos primeiramente que é preciso o quê? Negar a si mesmo. Diga assim, negar a si mesmo. Então, para sermos essa noiva, primeiro precisamos negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos envolve o quê? Abrir mão da própria vontade. Amém? Ou seja, Ele é a minha prioridade. Eu quero o noivo. Eu coloco o Senhor no centro. Isso é dizer o seguinte: Jesus, a minha vida não é mais minha, mas a minha vida agora é sua. Só que essa oração, essa declaração, tem que ter coragem, sim ou não? Para falar isso para Deus. Senhor, a minha vida agora não é mais para mim mesmo, mas é sua. Agora, vivemos o evangelho onde muitos querem uma vida onde Jesus é somado. Mas não é assim. Lá em Romanos diz o seguinte: se você crer com o seu coração e confessar com os seus lábios que Ele é o Salvador,
mas também Senhor da sua vida, você será salvo. Quantos confessaram assim? Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, então a minha vida não é mais minha vida pertence a Ele. Então agora Cristo está no comando da minha vida. Pergunta para o seu irmão aí, Cristo está no comando da sua vida? E aí? Isso envolve negar a si mesmo. No dia a dia você vai negar a si mesmo. Vai aparecer as propostas do inferno, as propostas do diabo. Vai aparecer as oportunidades de pecado. Mas aí você lembra, não, eu já morri com Cristo. Eu nego a mim mesmo, porque eu estou apaixonado é por Ele. Amém? Eu quero é Ele, eu quero é a presença dEle. Essa é a minha prioridade. O que mais aqui diz o texto? Dia a dia tome a sua cruz. Ah, pastor, a minha cruz já está lá em casa, é meu marido. Todo dia eu tomo aquela cruz. Não, essa não é a cruz. Diga assim, a cruz é a vontade de Deus. Amém? É você diariamente falar, Senhor, qual é a tua vontade para minha vida hoje? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? Amém? Ou seja, a noiva, ela entende isso. Todo dia ela vai tomar a sua cruz. A igreja vencedora todo dia toma a sua cruz. Ou seja, não vive apenas para o dinheiro, amém, irmãos? Não vive apenas para o conforto. Você sabe, né? Esse também é um mal dos nossos dias. O conforto a todo custo. As pessoas hoje em dia, elas têm priorizado fazer tudo em casa. Não fique condenado não, eu sei que é o seu caso também. Pastor, se puder ficar o dia inteiro em casa, eu fico o dia inteiro em casa. Pastor, se eu puder ficar o final de semana em casa, eu fico o final de semana em casa. Se puder ficar no culto só online, aleluia, glória a Deus. Mas não é o seu caso, que você é vencedor, amém? Mas a gente vê uma fase onde as pessoas querem comodidade acima de tudo, conforto acima de tudo. Mas não tem jeito, tomar a cruz envolve você negar o seu conforto, negar o conforto da sua carne. O que mais? Tomar a cruz dia a dia envolve, às vezes, renunciar ao sucesso terreno. E essa é uma parte que às vezes é dolorosa. Porque aquele que perde, Jesus disse isso, aquele que perde a sua vida aqui, ele vai o quê? Ganhar lá. Vai achar lá. Ah, pastor, mas essa palavra não é muito boa para os dias de hoje. Pois é, mas o evangelho não mudou, continua sendo o mesmo. Amém, irmãos? Agora, Deus é tão bom, que quando você toma a cruz, olha para cá, querido, você é ainda mais abençoado. Porque com Deus você não perde nada, você só ganha. Só ganha. Escolher viver para Deus, escolher viver para o reino de Deus, vai exigir certa renúncia? Sim. Mas acredite, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai trazer colheita na sua vida, provisão na sua vida, resposta na sua vida. E terceiro, aqui nós devemos fazer o que, irmãos? Seguir a Jesus. Diz assim, siga-me, o texto diz. Então, seguir significa o quê? Caminhar atrás. Então, meu noivo está aqui, eu vou atrás dele. O que ele quer que eu faça? Porque nós somos, olha para cá, irmãos, nós somos uma noiva que submete ao noivo, amém? Eu sei que também não é a palavra dos dias atuais, né? Submissão não é uma palavra muito boa, pastor. Mas a noiva submete ao noivo. A igreja submete a Cristo. Aonde Cristo vai, ela vai também. Mesmo quando isso custa algo, ainda que venha doer, ainda que exija algum tipo de renúncia, porque esse amor da noiva pelo noivo exige sacrifício. Em algum momento vai ter o sacrifício. Agora, acredite, querido, quando você está apaixonado, todo sacrifício é pouco.
É ou não é verdade? Agora, quando não está apaixonado, tudo fica muito. Não é mesmo? Eu me lembro, quando eu estava na corte com a minha esposa, aí ela veio com a família dela, ela morava em Goiânia, veio com a família dela passar só um dia, né? Chegou num sábado e já no domingo ela ia voltar para Goiânia. Ela veio para São Paulo, num evento, passou o dia lá no sábado, à noite ia ficar livre e no domingo ia voltar para Goiânia. Pois bem, vosso pastor aqui falou, essa é a minha oportunidade. É difícil passar um momento com ela? Então lá vai eu sair daqui, fiquei lá acho que 2, 3 horas com ela apenas, com a família dela. Gastei mais tempo indo e voltando do que ficando com ela. E você acha que foi um peso para mim? Alegria pura, meu irmão. Alegria pura. Saindo no lucro, feliz, aleluia, ela está aqui, vou lá agora. Porque quem está apaixonado, aquilo que às vezes é difícil, fica barato. Aquilo que o preço é muito alto, é só uma aparência, porque fica barato. Por conta da paixão. Orar e jejuar, pastor, meu Deus, é porque está pouco apaixonado. Quando você está muito apaixonado, você não vê a hora, fala, puxa, não vejo a hora de chegar a campanha de jejum e oração, aleluia. Agora quem não está, misericórdia, esse pastor gosta de trabalhar, viu? Sangue do Cordeiro, não tem o que fazer não? Não é verdade, querido? Nós estamos desafiando os irmãos da célula a reunir mais vezes na semana. Esse povo não trabalha não? Orar mais, buscar mais, se reunir mais, não é possível. Mas acredite, quando a gente está apaixonado, tudo é leve. Você faz feliz. Você faz feliz, você faz alegre. Não é um peso, amém? Mas para quem não está apaixonado, meu irmão, tudo é um peso. Ir para o culto, ai meu Deus, é um peso. Ir para a célula, ai Jesus, estou cansado. Mas isso aqui não tem entre nós não, né, meus irmãos? Aqui só temos homens e mulheres apaixonados pelo Cordeiro de Deus. Paulo disse, considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Porque, irmãos, a noiva, ela vive deslumbrada com o noivo. E com o seu destino, que é um destino eterno. Então, quando alguém realmente conhece Jesus, passa por gentileza. Quando alguém conhece realmente Jesus, o que acontece, irmãos? Essa pessoa agora, de alguma maneira, o mundo perde o brilho para ela. As coisas desse mundo, que antes eram muito coloridas, brilhavam demais, agora perde o valor, perde a cor. Ah, mas você não gosta? Mas não, até gosto, mas é diferente. Amém? Então às vezes há irmãos que eles chegam na igreja e é fanático pelo santo, pelo Corinthians e tal, e só pensa nisso, aí ele converte, depois de um tempo você vê que o irmão nem consegue mais ver nada. O pastor está jogando? Não estou nem sabendo, aleluia. Por quê? Perdeu o brilho. Perdeu o brilho. Virou esterco, essas coisas. Você compreende isso? Porque eu estou tão apaixonado por algo que brilhou tanto para mim, pastor, que agora certas coisas perderam o brilho. Acabou. O pecado perde o sabor quando a noiva vive deslumbrada com o noivo. Amém? Lá fora as pessoas pensam o seguinte, que você está aqui obrigado pelo pastor. Você sabia que é assim? Você está aqui porque o pastor brigou. Porque se pudesse, você estava lá na gandaia. O que mais que o mundo pensa? O mundo pensa que você está aqui doidinho para pecar. Mas você não peca porque você é religioso. Mas não, querido. Você não peca mais porque perdeu o prazer do pecado. Você encontrou algo que te dá muito mais prazer. Te dá muito mais alegria. As coisas eternas, elas ganham valor. E as coisas terrenas perdem valor. Perdem.
mundo não entende, as pessoas não entendem. Mas aquele que enxergou o noivo, aquele que sabe quem é o noivo, que teve experiência com o noivo, a sua vida ela é mudada. Ele não é mais o mesmo. Amém, querido? Quem conhece o noivo, não se satisfaz com qualquer coisa mais. Não satisfaz. Porque só o noivo satisfaz. Só o noivo realmente traz o prazer e a alegria que ele precisa. Amém, querido? Que esse seja o nosso coração nesses dias. Eu tenho orado por isso nesses dias. Falo, Senhor, eu quero estar mais apaixonado por Ti. Eu preciso estar mais apaixonado pelo Senhor. Porque esse mundo, ele quer matar a sua paixão por Deus, querido. E ele faz isso de forma inexplicável. Cuidado, vigie. Vigie. Tempo de jejum e de oração é para isso, é para você despertar, é para mim despertar. E a gente chegar à consciência de, meu Deus, há mais o Senhor. Há mais que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Jesus diz que foi antes para preparar lugar para nós, amém, irmãos? A Bíblia descreve cidade de ouro. A Bíblia descreve rio da vida, árvore da vida, Deus habitando com o seu povo, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá morte, amém? Isso não é apenas um lugar, mas é um relacionamento eterno, seu com Cristo. Você deseja esse lugar? Ou para você, não, quanto mais demorar, pastor, para mim, tanto faz. É porque você não entendeu ainda, você não enxergou ainda. O dia que você enxergar, você vai falar, Jesus, se o Senhor puder voltar hoje, bom demais. Tenho planos aqui, tenho sonhos aqui, mas acredite, Senhor, Tu és a prioridade da minha vida. Se o Senhor voltar hoje, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, querido? Esse tem que ser o nosso coração, porque o Senhor não morreu apenas para ter seguidores. Diga assim, Jesus morreu para ter uma noiva. Amém? Ele morreu naquela cruz para que nascesse essa noiva. E é uma noiva, diga assim, apaixonada. Uma noiva rendida. E uma noiva, querido, que é cheia da presença dele. Que esse seja o meu coração, que esse seja o seu coração nesses dias, que essa seja a sua expectativa, que essa seja a sua oração, a minha oração. Porque desse mundo você não vai levar nada. Mas tem algo que você vai levar. Um coração apaixonado pelo noivo. Algo que você vai falar, Senhor, eu vivi para a Tua glória. Eu vivi para fazer a Tua vontade. E você vai ser recompensado por isso. Você crê nisso? Vamos ficar em pé, irmãos? Quero que você feche seus olhos e deixe o Espírito Santo meditar no seu